Que a graça do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Amém. Na reflexão de hoje, queremos então falar sobre algo que precisamos constantemente voltar, um assunto que a igreja precisa se debruçar sempre e que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida, os nossos relacionamentos. Porque desde que nascemos, já nascemos nos relacionando com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. E quando crescemos, à medida que crescemos e alçamos voos mais distantes de nossa família, de nosso lar, nos relacionamos com mais pessoas. Pessoas de diferentes origens, pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes. E este é um grande desafio que todos nós temos. Nós nos relacionamos com pessoas que simpatizamos, que gostamos. Nos relacionamos com pessoas que pensam parecido como nós, mas também nos relacionamos com pessoas que nem sempre gostamos. Também nos relacionamos com pessoas totalmente diferentes de nós, com pensamentos totalmente diferentes dos nossos. Como nós podemos nos relacionar bem? Qual é a chave? Qual é a base que devemos ter? Certamente que uma resposta muito comum no mundo, independentemente de alguém ser cristão ou não, seria o amor. O amor é a base, muitos responderiam. Mas o amor não é algo assim tão simples. Amar não é apenas querer bem. Amar não é apenas ser servido ou estar com quem gostamos. Amar vai muito além disso. E nós acreditamos que tem a ver com um outro relacionamento. Um relacionamento que é mais importante do que aquele que nós temos com os nossos pares, com os nossos semelhantes. É um relacionamento que um indivíduo tem com alguém superior. Um relacionamento com Deus. O teólogo britânico Alistair McGrath afirmou que encontramos a verdadeira identidade em nosso relacionamento com Deus apenas quando nós nos relacionamos com Ele, nós sabemos quem realmente nós somos e nós nos encontramos. Pode parecer que tudo isso que eu disse até aqui não tem nada a ver com a leitura do Evangelho, mas tem tudo a ver. Pois Jesus está ensinando os seus discípulos. E num primeiro momento, o assunto em questão é o relacionamento com o próximo. E num segundo momento, é o relacionamento com Deus. Vejamos, portanto, inicialmente os conselhos que Jesus dá aos seus discípulos com relação ao relacionamento com o próximo. Jesus diz: é inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirada no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Para nós compreendermos a força que tem estas palavras de Jesus, precisamos fazer algumas considerações. A primeira é que a palavra tropeçar era uma metáfora comum para o pecado, ou para um desvio de fé. Ou seja,
Jesus afirma que a punição para alguém que desviasse uma pessoa do caminho seria maior do que a punição para alguém que pecasse. E não seria algo leve. Pedra de moinho era algo usado para moer trigo e azeitonas. Era algo extremamente pesado. E o termo aqui se refere à pedra de moinho mais pesada que havia, que era girada por um burro no moinho da comunidade, e não a pedra mais leve, que era girada por mulheres. Os judeus que tinham punições bárbaras, como por exemplo o apedrejamento, eles consideravam a punição romana, que consistia em afogar uma pessoa em um saco ou atada a algum objeto pesado, como algo horrível. Até eles se escandalizavam com essa punição. Portanto, imaginem como os discípulos ficaram chocados com as palavras ditas por Jesus. Na sequência, Jesus comenta sobre algo que deixa os discípulos ainda mais chocados. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe. Podem ter certeza que estas palavras de Jesus deixaram os discípulos ainda mais admirados e chocados. Porque não era comum na época e no meio que alguém fosse perdoado tantas vezes assim no mesmo dia. Os mestres judeus questionavam a sinceridade do arrependimento se a pessoa planejava pecar de novo. Mas assim como faziam os doutores da lei ao examinar algum princípio legal, Jesus oferece aqui um caso hipotético. Se a pessoa se arrepender genuinamente, vez após vez, é preciso perdoá-lo. E nós sabemos que quando Jesus fala em 7, não é apenas 7 vezes. Ele aponta para algo que nós conhecemos como um número fechado, um número completo, um número da perfeição, que é o número 7, ou seja, não deve existir limites para o perdão. E diante destas duas afirmações fortíssimas de Jesus, os discípulos ficaram abismados. Como nós podemos deixar de ser pedra de tropeço para alguém? Ninguém queria ter uma punição severa como aquela que Jesus fez. Como nós podemos perdoar tantas vezes alguém? E aí os discípulos pensam, o que faremos? Aumenta-nos a fé, Senhor, dizem os discípulos. Será que os discípulos tiveram um bom raciocínio? Será que era isso mesmo que eles precisavam? Vejamos na sequência. Mas antes, vamos nos debruçar sobre o outro relacionamento. O relacionamento que nós temos com Deus. Jesus contou um pequeno relato aos seus apóstolos. Qual de vocês, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem agora e sente-se à mesa comigo? Não é verdade que o contrário irá ocorrer? Prepare o meu jantar, apronte-se, sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber. Será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito algo que lhe havia ordenado? Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. O que Jesus estaria combatendo aqui? Percebam
como que para muitas pessoas a base do relacionamento com Deus são as suas ações, as suas obras. Assim se realizam boas obras, se creem nele com firmeza, podem exigir tudo dele. E desse modo, Deus não seria alguém soberano e superior, mas um mero subalterno. Para muitos, a base pretendida no relacionamento com Deus é a barganha. Mas como pode que isso seja possível? Como pode isso ser possível? Até se colocássemos a barganha como base de nossos relacionamentos uns com os outros, nós estaríamos nos equivocando. E nós estamos no mesmo nível. Como podemos colocar a barganha como base diante de alguém que não está em nosso nível, mas que está muito acima de nós? Cito para vocês na íntegra palavras ditas por aquele que é considerado o maior apologeta, defensor da fé cristã do século XX, C.S. Lewis, em seu célebre livro Cristianismo Puro e Simples. Ele afirmou o seguinte: a principal lição que aprendemos com a tentativa séria de praticar as virtudes cristãs é que somos falhos. Se restou alguma ideia de que Deus nos tenha submetido a uma espécie de exame e que precisamos tirar notas boas por méritos próprios, devemos apagá-la. Se restou a ideia de que possa haver algum tipo de barganha, alguma sugestão de que nós estivéssemos em condições de pôr em prática a nossa parte no trato e dessa maneira colocar Deus em dívida conosco, como se não fosse mera obrigação dele, por uma simples questão de justiça, fazer a sua parte, essa ideia deve ser totalmente apagada. E uma das coisas mais importantes que o cristianismo foi designado a fazer foi acabar com essa ideia. Deus estava esperando a hora em que você descobriria que não existe essa história de tirar nota boa para passar no exame ou de colocá-lo em dívida com você. E a outra descoberta costuma ser feita logo em seguida. Todas as suas faculdades mentais e emocionais, toda a sua capacidade de pensar ou de mover os membros do seu corpo, tudo isso lhe foi dado por quem? Por Deus. Mesmo se você devotasse cada segundo da sua vida toda ao serviço dele, não estaria dando nada a Deus, que de certa forma já não era dele. Vou lhe dizer o que realmente acontece quando dizemos que uma pessoa fez alguma coisa para Deus ou que deu alguma coisa para ele. É como se uma criança fosse até o seu pai dizendo: papai, me dá um dinheiro para eu comprar um presente de aniversário para você. E é claro que o pai faria isso e se alegraria com o presente do filho. É tudo muito próprio e correto, mas só um idiota pensaria que o pai ganharia algo nessa transação. Se não pudermos basear o nosso relacionamento com Deus em nossas ações ou na barganha, qual deve ser a base de nosso relacionamento com Deus? A mesma do nosso relacionamento com o próximo. A fé. A fé em Cristo Jesus. Mas não do modo equivocado que os apóstolos pensavam. Voltemos agora ao local em que nós havíamos parado antes, no diálogo entre Jesus e os seus apóstolos. Os apóstolos pediram que Jesus concedesse a eles mais fé. Aumenta-nos a fé, disseram os apóstolos.
E poderíamos pensar, mas este não era um pedido válido? Eles não pediram mais sabedoria, ou mais honra, ou mais prestígio, ou mais dinheiro. Eles pediram por mais fé. Mas aí Jesus responde: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. O equívoco dos apóstolos não estava no fato deles quererem fé, mas deles acharem que a intensidade faria a diferença, ou que isso fosse o mais importante. Nós temos dificuldades com as coisas do reino, porque nós pensamos que elas se comparam às coisas deste mundo. E no mundo é assim. Se você quer ter mais conhecimento, você precisa estudar mais. Se você quer ter mais conforto, você precisa ter mais dinheiro. Você quer ter mais prestígio, tenha mais fama. E seguindo esse raciocínio, os discípulos pensaram: bom, se queremos ter mais facilidade em seguir o discipulado de Jesus, poder nos relacionar melhor com Deus e com o nosso próximo, é simples. Precisamos ter mais fé. É um belo raciocínio, mas é um raciocínio humano. Percebam como a comparação que Jesus faz beira o absurdo. Um grão de mostarda é algo muito pequeno. E Jesus afirma que se a fé de seus discípulos fosse do tamanho de um grão de mostarda, eles poderiam fazer coisas grandiosas. E até mesmo remover uma árvore que tem raízes extremamente profundas, como a amoreira, e transplantá-la para o mar. Sobre a intensidade da fé, grande ou pequena, forte ou fraca, é interessante ouvirmos o que Lutero disse a respeito em seu comentário sobre esse texto. Disse Lutero: na Irmandade Cristã, nenhum santo tem mais do que outro. E precisamos lembrar que Lutero não tinha problema em chamar os apóstolos, chamar pessoas que foram importantes pela sua fé de santos. Lutero diz assim: São Pedro e São Paulo não tem mais do que Maria Madalena, você e eu. Também é verdade que a nossa fé não é tão forte como a de João Batista ou de São Paulo. A nossa fé não é tão forte como a fé deles, poderíamos dizer. Apesar disso, temos o mesmo tesouro. Isso mesmo. Recebemos o mesmo tesouro, a saber, perdão, vida e salvação em Cristo Jesus. E Lutero acrescenta ainda o seguinte: isso se compara a duas pessoas segurando um copo de bebida, um deles com uma mão trêmula e o outro com uma mão firme. Ou quando duas pessoas seguram um maço de dinheiro, um com a mão fraca e o outro com a mão forte. A mão, seja ela fraca ou forte, não tira nem acrescenta nada ao maço. Assim também a única diferença entre mim e os apóstolos é que eles seguram o tesouro com mais firmeza. Lutero é humilde aqui. Entretanto, preciso saber que tem o mesmo tesouro que tiveram os profetas, os apóstolos e os santos de todos os tempos. Talvez alguns pensariam que Jesus estivesse dizendo aos discípulos que eles não tinham fé, pois do contrário eles removeriam a amoreira, mesmo que essa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Mas esse não é exatamente o ponto de Jesus. O ponto é que se a fé está baseada nele, e a fé é a base dos nossos relacionamentos, nós não iremos ser pedra de tropeço para ninguém. Nós iremos perdoar alguém que estivesse verdadeiramente arrependido, quantas vezes fosse. Isso não seria um sacrifício, algo difícil, mas algo normal. Porque cremos em alguém que não foi pedra de tropeço para ninguém.
Muito pelo contrário. Que perdoou todos os transgressores, inclusive eu e vocês, na cruz. Se a fé em Jesus for a base de nosso relacionamento com Deus, iremos servi-lo com alegria e gratidão, sem esperar por nada em troca. Afinal de contas, o que ocorre é o inverso. Deus já nos deu tudo o que temos. Nós apenas respondemos ao seu amor, servindo. Não porque em nós temos força suficiente para tal, mas porque a base de nosso relacionamento com Deus é a fé que temos em seu Filho, que o serviu sem esperar nada em troca. Aliás, Jesus foi o único que serviu a Deus sem receber nada em troca. Ele não precisava morrer na cruz, mas ele fez tudo isso em obediência à vontade de seu Pai, e por amor a Ele, e por amor a nós. Nós não podemos pensar que a base de nossos relacionamentos é apenas o amor humano. O amor humano, ele é falho, ele é imperfeito, ele é pecador. A base precisa ser a fé que temos no amor de Deus por nós, em Cristo Jesus. E esse amor é muito maior do que o nosso. E ele é perfeito. Ele é puro. Tendo essa base, podemos conviver uns com os outros de forma muito diferente. Não precisamos apenas conviver com pessoas de que gostamos ou que pensam como nós, porque o amor de Cristo será maior do que todas as diferenças existentes. Tendo a fé em Cristo e no seu amor por nós como base de nossos relacionamentos, nós seguiremos em frente, na certeza de que podemos ultrapassar inúmeros obstáculos desta vida, na certeza de que algo muito maior nos fundamenta e nos move: a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.